tangencial, porque a tensão horizontal aqui é a tensão tangencial. Porque como esse é um ponto mais baixo, a tangente ela é o quê? Horizontal. Então a tensão tangencial em X, ou seja, a tensão aqui em X. Certo? Vou chamar de S, o comprimento do cabo de 0 a X. Ó. S, o comprimento do cabo de 0 a X. S, o comprimento do cabo entre 0 e X. S, o comprimento do cabo de 0 a X. S, o comprimento do cabo de 0 a X. Vocês entenderam o que é S? Comprimento do cabo de 0 a X. E ρ, a densidade linear de peso, que é constante, que o cabo é homogêneo. E ρ, a densidade linear de peso do cabo, isto é, o peso do cabo dividido pelo seu comprimento. E tem essas... Bem, pessoal, ó, quais são as forças agindo no cabo, agindo nesse pedaço do cabo aqui? O cabo está em equilíbrio. Então, toda a porção desse cabo está em equilíbrio. Então, quais são as forças agindo nessa porção do cabo aqui? Qual é? Essa tensão tangencial. Então, tem uma tensão horizontal e uma tensão vertical aqui. Perdão, tem uma tensão horizontal aqui, tem uma tensão vertical aqui. Tem a tensão aqui e tem o peso do cabo. Só que ele está em equilíbrio. A resultante das forças é nula, é zero. Então, nós temos, primeira coisa, observe, tem-se o seguinte, qual é o resultado das forças verticais? A resultante das forças verticais, zero. Quem é que puxa o cabo? Quem é que leva o cabo para cima? T seno de θ. T seno de θ é o que está levando o cabo para cima. Mas isso é igual a quê? O que leva para baixo. O que é que leva para baixo? O peso do cabo. Mas o peso do cabo é o seu comprimento vezes a sua densidade. Eu estou agindo, não é no cabo todo, é só nessa porção do cabo. Então, qual é o peso dessa porção do cabo? Qual é? A densidade. Densidade linear de peso. Eu não estou pegando massa, estou pegando peso. Densidade linear de peso. Peso é massa vezes aceleração. Tá? Então, mas eu estou pegando já a densidade linear de peso, não de massa, porque senão eu tenho que multiplicar pela aceleração da gravidade. Tá? Então, T seno de θ é igual a ρ vezes S. Isso é o peso do cabo, puxa o cabo para baixo. Isso aqui, puxa o cabo para cima. E a resultante horizontal também é zero. Mas qual é a resultante horizontal? Qual é? Qual é a força que tenta levar o cabo lá para o lado esquerdo, lado direito? Quem é? T cosseno de θ. Isso é igual a quê? A força puxa o cabo para cá, que é quanto? H. Daí, você tem o seguinte. Divide. Você fica com o quê? Com tangente de θ é igual a ρ sobre H vezes S.
Ou seja, tá? Mas quem é a tangente de θ? Quem é a tangente? Derivada de f em x. Ou seja, a derivada de f em x é o quê? É ρ sobre h vezes o comprimento do cabo, de 0 a x. Mas quem é o comprimento do cabo daqui para cá? É a integral de quanto? De 0 a x quadrada de quem? De 1 mais f' de 1 mais o quadrado da derivada em u, sem ter por que eu ia ter em u, du. Não é? Não é? Assim, tá? Assim, se eu derivo mais uma vez aqui, eu fico com o quê? Derivada segunda, f duas linhas de x, é o quê? É ρ sobre h. Quem é a derivada disso aqui em relação a x? Derivada, primeiro teorema fundamental. Primeiro teorema fundamental do cálculo. É a função integrando aplicada no limite superior. Tá? É 1 mais derivada de f em x ao quadrado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Para todo x no intervalo fechado AB, quem é a derivada segunda de f em relação a x? Ρ sobre h vezes a integral de 1 mais f de x ao quadrado. Tá certo? Isto é... Não é revista não, viu a conclusão aqui. Isto é, vamos lá. Eu posso escrever o seguinte. F duas linhas de x. Sobre o quê? Sobre raiz quadrada de 1 mais derivada de f em x ao quadrado. Isso é igual a quem, hein? A ρ sobre h. Então, de novo, para todo x no intervalo fechado AB, a derivada segunda de f em x, dividido por essa raiz quadrada aqui, que dá a derivada, é igual a ρ sobre h. Professor, você que não está agora na distribuição, isso seria uma equação diferencial? Isso seria uma equação diferencial? Isso aqui é uma equação diferencial de ordem 2. Aqui é um exemplo de uma equação diferencial de ordem 2. Tá? Nós vamos ver mais disso na... Então, observe, ó. Lá, observe. Para todo x no intervalo fechado AB, você tem essa igualdade aqui. Tá? Então, eu posso pensar que para todo u, f duas linhas de u sobre raiz quadrada de u mais o quadrado de f' de u é igual a ρ sobre h. Logo, integra. A integral de 0 a x disso aqui, dessa função, mas tem que ser, aí eu tenho que integrar em u, né? Porque eu estou usando x para quê? Logo, dado x no intervalo fechado AB, a integral de a de quanto? De 0 a x, estou pegando do zero, ó. Pegando do 0 a x, de quem? Dessa expressão aqui, que eu vou escrever assim, 1 sobre raiz quadrada de 1 mais
f' de u ao quadrado vezes o quê? F duas linhas de u, integral em u, é igual à integral de 0 a x de ρ sobre h, tá certo? Ρ sobre h, integral em u. Não? São, porque o cabo é uniforme. H, não é que H seja constante, H é a tensão aqui. A tensão no cabo não é a mesma. Por isso que tem a tensão T aqui e tem a tensão H. A H é a tensão no ponto mais baixo. Você pode medir tensão no cabo, tem que medir. Tá? Tem para isso. Então você tem a integral de 0. É para que eu podia colocar assim, na igualdade, não é? Eu podia colocar assim. Não posso escrever isso? S não, desculpa. U. S eu já estou usando para quê? Não posso? Se eu posso isso, eu posso o que tem aqui, tá? Eu posso, então eu prefiro colocar assim, ó. X aqui, eu quero achar o f de x. Aqui o que? X, aí eu mudo para cá. Aqui é U e aqui é o quê? U, du, e aqui o que? X, aqui o que? Du. Acontece uma coisa, gente. Se eu chamo isso aqui de V, o que é que está aparecendo aqui? dV. Se eu chamo isso aqui, se eu chamo f' de u de V, quem é f duas linhas de u du? É o dV. Então, que integral é essa? Integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais V2 dV. Qual é a integral de 1 sobre... Hã? O quê? Não. Qual é a integral? Não. Que arco tangente? Que arco tangente? Qual é a integral? Qual é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2, integral em x? Arco seno não. E a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x2 em x? Arco seno hiperbólico de x mais uma constante. A derivada do arco seno hiperbólico de x em relação a x dá isso aqui. Isso aqui você tinha que saber. A prova é sábado e você ainda não sabe disso. Que não? Cai sim. Cai. Vai até, tá bom? Logo você tem, tá certo? Você logo dá do x para mim. Deste modo. Então, quem é a integral dessa função? Arco seno hiperbólico. Arco, o quê? Seno hiperbólico de quem? Que é a integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais V2 dV. Arco seno hiperbólico de V. Mas quem é V? Quem é V? F' de U. Isso de quanto? De 0 a x. Isso é o quê? É ρ sobre h vezes U de 0 a x. Isto é, vamos lá. Como é que fica essa integral? Fica arco seno hiperbólico de quem? De f' de x menos o quê? Arco seno hiperbólico de f' de 0. Mas quem é f' de 0? Quem é a derivada do 0?
É zero porque o zero é o ponto mais baixo. Corresponde ao ponto mais baixo. Derivada é zero. Então, quem é o arco seno hiperbólico de zero? Zero. Então, isso aqui é igual a quem? A ρ sobre h vezes x. Então, o arco seno hiperbólico de f' de x é ρ sobre hx. E, assim, quem é f' de x? Se o arco seno hiperbólico de f' de x é ρ sobre hx, quem é f' de x? É o quê? É o seno hiperbólico de ρ sobre hx. Tá? Então, para todo x do intervalo fechado AB, f' de x é o quê? Tá atrás da lixeira? Tá. É o seno hiperbólico de ρ sobre hx. Mas se a derivada em relação a x é o seno hiperbólico de ρ sobre hx, quem é ρ sobre hx? Quem é f de x? Então, quem é f de x? Portanto, quem é f de x? É a integral indefinida desta função. Mas quem é a integral indefinida desta função? Não, cosseno hiperbólico não. É h sobre ρ, cosseno hiperbólico de ρ sobre hx, mais uma constante. Tá? Porque quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada dessa função? Ó, é o seno hiperbólico de ρ sobre... Porque é h sobre ρ vezes a derivada do cosseno hiperbólico aplicada em ρ sobre hx, que é o seno hiperbólico de ρ sobre hx, vezes a derivada disso aqui em relação a x, que dá ρ sobre h, aí cancela para o produto do h. Isto prova o quê? Isto prova que um cabo suspenso, sujeito só à ação da gravidade, ou seja, em equilíbrio, a sua altura é dada por quê? Pelo cosseno hiperbólico. Aqueles cabos que estão suspensos, tá? Quando estão paradinhos lá, qual é a função que descreve o cabo? Qual é? É um cosseno hiperbólico. Tá? Isso sai da resolução de uma equação diferencial. Ó. Integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 mais V2 em V é o arco seno hiperbólico de V. Mas quem é V é filhinho de 1. E aí, eu sei quem é o C. Porque quem é o C? É o f de 0, né? Tá certo? Tá certo? Ou seja, o f de x é quem? É h sobre ρ, cosseno hiperbólico de ρ sobre hx. Deixa eu passar a lista aqui. Quanto é que dá o f de 0, hein? Quanto é que dá o f de 0? F de 0 dá h sobre ρ, mais c. Então, quem é o c? Quem é o c? F de 0 é h sobre ρ mais c. Então, quem é o c? É f de 0 menos h sobre ρ. Então, dá isso para todo x, Tá? Ou seja, se você já tivesse escolhido aqui, soubesse, e tivesse colocado o eixo das abscissas, de modo que essa altura fosse o quê? H sobre ρ, então dava só o quê? O cosseno hiperbólico, multiplicado por H sobre ρ. Professor,
É isso que a gente vai fazer no estudo da equação diferencial, é resolver uma equação. É isso que você vai aprender em equação diferencial. Isso aqui é uma equação diferencial não linear de ordem 2. Tá? Que você aprendeu, você viu a resolução dela. Eu coloco desta forma aqui. Isso vale para todo x. Portanto, se você pegar a integral de 0 a x dela, é igual a integral de 0 a x dela. É evidente que você tem que mudar a variável aqui dentro. Não pode ser como eu cometi aquele erro no início aqui, tá? Tem que ser dessa forma. Então, tá aí, ó. Tá aí, é o cosseno hiperbólico. Quem são as constantes que aparecem na equação? Que é a tensão. Essa tensão aqui, ó. Tensão nesse ponto, no ponto mais baixo, a tensão horizontal. E outra coisa que aparece, que é do cabo. O que é do cabo? A sua densidade linear de peso. Eu não botei a densidade linear de massa, porque senão eu tinha que me explicar pela aceleração da gravidade. Eu coloquei logo a densidade linear de peso, que aí já resolve. Só essas duas constantes você tem aparecendo aqui, ó. Isso é o que varia de cabo para cabo, não é isso? Quando eu estou suspenso, a única coisa que varia de cabo para cabo, quando ele estiver suspenso, é essa tensão aqui. Quanto mais pesado for o cabo, maior a tensão aqui.